o dom de línguas estranhas e o dom de interpretação. Dom de línguas estranhas é a capacidade de falar em um idioma que você nunca estudou. Dom de línguas estranhas é a capacidade de falar em língua dos anjos. Dons de línguas estranhas é a capacidade de você falar num dialeto, num idioma, palavras, frases que você antes nunca ouviu, nunca estudou, nunca aprendeu, nunca escutou provavelmente alguém falar. O Espírito lhe deu. E algumas pessoas dizem que é um dom onde o diabo não consegue interpretação. E você tem uma facilidade de não ser impedido. E a capacidade de interpretar essas línguas estranhas vai fazer a fala com a interpretação se tornar uma profecia. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Dom de línguas estranhas e interpretação de línguas. Eu sou o pastor Apolo. Deus te abençoe. É com muita alegria que nós estamos fazendo esse vídeo, entendendo as questões espirituais, entendendo o que nós temos da parte do Senhor e sabendo que todo conhecimento tem como objetivo a manifestação da glória, da graça, da experiência e do discernimento. 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar que ele deseja que nós tenhamos conhecimento e que nós não sejamos ignorantes. Eu vou tomar muita água, eu estou começando a ficar um pouquinho gripado, então a garganta seque rápido, tá bom? Então vamos lá. Então a respeito dos dons, ele tem um interesse da parte do Senhor que nós não sejamos ignorantes, que nós tenhamos conhecimento sobre os dons espirituais. E sabemos que alguns é dado a palavra de sabedoria, o outro a palavra de ciência ou de conhecimento, pelo mesmo Espírito o dom da fé, os dons de curar, operação de maravilha, a profecia, o dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, dom de línguas estranhas ou variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Então é bíblico ter variedade, porque podem ser várias línguas estranhas, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos lá? Olha, presta atenção. Sabemos que o dom de línguas estranhas pode ser interpretado como a capacidade de uma pessoa falar um idioma sem ele nunca ter conhecido ou estudado aquele idioma. Entendeu? Pode ser alguém, isso está muito relacionado a missionários que chegavam em outros países, em lugares indígenas, e eles começavam a falar com aquelas pessoas, na mente deles ele estava dizendo a língua nativa, mas na realidade ele estava falando a língua do país aonde eles estavam. Eles achavam que estava falando a sua própria língua, mas quando o outro escutava na língua deles, entende isso? É como se eu saísse daqui do Brasil, fosse pregar o evangelho na China, falasse para mim, eu estou falando no português, mas quem estivesse escutando no chinês. Então por que isso está acontecendo? Porque eu estou manifestando uma das ramificações do dom de variedade de línguas. Então eu posso falar um idioma, um dialeto, uma expressão de algo que eu nunca estudei pelo Espírito, para que a outra pessoa compreenda o evangelho. Isso está dentro de uma das interpretações nos dons de variedade de língua, entendeu? Fica isso claro. No dia de Pentecostes a gente entende sobre isso, que os discípulos começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, eu gosto de dar uma lida aqui rápido, né? Olha, Atos capítulo 2, a gente vai entender, Atos capítulo 2, Jerusalém habitavam vários homens religiosos, Pedro, porém, colocou-se de pé, 2:14, nós não estamos bêbados, mas isso foi profetizado pelo profeta Joel, que o Senhor vai derramar do seu espírito, ok? E aí vai acontecer, línguas repartidas, tá? Vamos ler o Atos 2:3, né? E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então desceu do céu uma manifestação espiritual, línguas como que de fogo, né? É uma visão que está acontecendo, é o que a pessoa entendeu. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe concedisse. E lá em Jerusalém havia muitos homens,
muitas pessoas, havia milhares, milhões de pessoas, né? Várias nações ali. E as multidões correram para a porta do templo, está no versículo 6, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então nós estamos entendendo que tem 120 discípulos no cenáculo, falando em línguas estranhas. Para eles provavelmente estão falando em hebraico, em aramaico, né, em algum dialeto próximo, mas quem está escutando a sua própria língua. E sabia que as pessoas que estavam ali, né, os galileus que estavam ali, discípulos de Jesus, não tinham estudado seus dialetos, não tinha como eles saber disso. Então está acontecendo uma variedade de língua. Esse é um dos pontos que pode acontecer. Beleza, pessoal? Sabemos que o dom de línguas ou variedade de língua está entre os dons espirituais e talvez seja um dos dons que mais traz confusão, que mais traz descrédito e que mais pode talvez fazer bagunça no mundo espiritual. Talvez seja. Por quê? Porque muitas pessoas nem gostam desse dom, outras pessoas dizem que é uma coisa perca de tempo, é uma coisa desnecessária. Então é um dom mais usado, está entre um dos dons mais usados e está entre os dons que mais traz confusão, disputa nos ministérios. Talvez isso o diabo aproveitou para fazer com que as pessoas perdessem o crédito na preciosidade desse dom. Porque se ele é tão visto e se ele é tão perseguido e muitos tentaram tirar ele do meio, talvez é porque a sua importância é fundamental. Até porque o dom de línguas estranhas é um dom que edifica você mesmo. Talvez seja o único dom que quando você o manifesta, é você que se torna uma pessoa melhor. Quando você fala em línguas estranhas, no espírito, você está edificando o seu próprio espírito, se preparando para receber uma conexão do alto, como também para realizar as obras do Senhor nessa terra, num nível dimensional que não poderia ter acontecido ou acontecer, se o ato das línguas estranhas não for manifestado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Paulo ele instrui o uso correto do dom, destacando que deve ser feito para edificação pessoal e coletiva. Então você pode usar o dom para você se edificar, como também você pode usar o dom em favor de outras pessoas. É muito comum alguém estar orando por uma pessoa e antes da profecia entregar ou realizar algumas palavras em línguas estranhas. Desculpa, tá, pessoal? Estou um pouquinho gripado, então às vezes eu tento segurar, acabo tossindo assim sem perceber muito, tá? Mas eu preciso terminar esse vídeo. Então vamos lá, gravar para vocês aí no YouTube. Então, alguém pode questionar por que não esperou estar melhor para estar gravando. Mas é porque é muita demanda e são muitas coisas que a gente faz, que a gente corre atrás. Então tem que fazer isso hoje, tá? Então o dom, às vezes quando alguém vai entregar uma palavra de profecia, é natural falar em língua primeiro para depois entregar. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa está falando línguas estranhas, ele está ativando o seu espírito, sabe? E nessa ativação do espírito ele se torna sensível para conseguir captar alguma frequência da voz do espírito e entregar. Porque nós como carne, gente, tem que entender que não é fácil andar numa ligação espiritual o tempo todo. É conta, é criança, é trabalho, é esposa, é marido, é limpar, é passar, é pagar, é resolver, é problema de filho, é problema de neto, é problema na política, é mais uma pandemia que a China avisou, é mais isso, é aquilo, é política, é governo, é trabalho. Então a tendência de nós andarmos numa frequência baixa é muito alta. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que elevar a nossa frequência. O dom de língua estranha vai ajudar para captar essa frequência divina, a gente trazer a realidade ao nosso espírito e poder entregar. É por isso que Paulo diz que o dom edifica nós mesmos. Então é uma arma para nós sermos edificados, tá bom? Eu acho que está interessante, né? Depois vocês deixam no comentário aí, por gentileza, tá ok? Ó, as línguas estranhas, tá? 1 Coríntios 14:4, edifica a si mesmo, é uma forma de oração que conecta o espírito humano diretamente ao Espírito Santo. Também os dons de línguas estranhas ou o dom de variedade de língua pode ser usado numa forma de louvor e adoração profunda, tá bom? Tá lá em Atos 10:46, deixa eu ler isso aqui para vocês. Atos 10:46. Olha aqui, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha,
até o ato de dizer a palavra, o Espírito Santo pode vir. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus, ou adorar a Deus. Olha que poderoso. Então, Pedro está manifestando o ensino, e através do próprio ensino, o dom de língua estranha está se manifestando, e quem estava com Pedro ficou maravilhado de ver o dom sendo entregue aos gentios. Então, é um louvor, tá? O dom de língua estranha serve para oração, para manifestação de adoração profunda, tá bom? Para entregar profecia, é uma palavra, pode ser uma língua que o outro, de outro idioma, como pode ser língua que você nunca ouviu, nunca falou, os anjos entendem, porque isso faz parte do interceder. Olha aqui, pode ser um sinal para não crentes também, né? Porque em Atos 2, as pessoas chamaram a atenção, porque enquanto falava línguas estranhas, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu já ouvi, eu acredito que possa acontecer, presta atenção. Nós podemos falar em línguas estranhas pelo Espírito Santo, e alguém que estiver num culto, não escutar as línguas estranhas, mas escutar a realidade do seu próprio coração ou os seus pecados escondidos, e Deus trazendo à tona, e aquela pessoa não está escutando a nossa língua estranha, está escutando a revelação da sua iniquidade, pecado, transgressão, ou o seu segredo, sua vontade de tirar a vida, de matar, sua angústia. Isso pode acontecer, porque quando nós estamos cobertos de um mundo espiritual, a espiritualidade ela tem que governar a nossa mentalidade, nesse sentido, vocês estão entendendo? Então isso é algo que pode ser feito, e pode ser feito nessa realidade. Então é necessário que fale essas línguas estranhas. Intercessão espiritual, Romanos 8, 26 e 27 sugere que o Espírito Santo intercede por meio de gemidos inexprimíveis, né? Inexprimíveis, que podem incluir orar em línguas. Então orar em línguas é talvez uma forma de um gemido inexprimíveis que nós não conseguimos dizer com palavras. Geralmente a pessoa fala em línguas estranhas depois que já está orando há algum tempo. Por quê? Porque vai orando, vai envolvendo, não sabe mais o que dizer. As línguas estranhas é um outro nível de palavras no mundo espiritual. Oh, glória a Deus! O Senhor quer que você fale em línguas estranhas. Pastor, eu sou obrigado a falar? Não. Todos vão falar? Não. Mas se você desejar, fica mais fácil, tá bom? Vamos lá? Olha, como manifestar o dom de língua? Primeiro é preciso buscar a presença do Espírito Santo, é necessário você desejar o dom de língua, e a Bíblia manda quem orar em línguas estranhas no meio da igreja também tenha interpretação. Se não tiver interpretação, tem que orar para si mesmo, entendeu? Então não é bom ficar orando em línguas estranhas em voz alta, se não vai trazer interpretação, porque se não vai trazer interpretação, é melhor você orar para si mesmo, ser edificado, e depois orar na língua normal e abençoar o irmão. Entendeu isso, gente? Eu já tive problema com isso na igreja que eu pastoreava lá no início, no Orozinho Macedo, porque uma irmã falava muito em língua, eu fui ensinar sobre isso. Olha, pode falar mais para você, que às vezes você fala muito em língua alta e acaba atrapalhando o culto de certo modo. Ah, mas é Deus que está dizendo, eu não posso me calar, aquele negócio todo de crente, né? Eu entendi, a pessoa não tinha estrutura, mas a ideia que Paulo está dizendo é, se a pessoa vai ficar escutando você 10 minutos falando em línguas estranhas e não tem nenhuma interpretação, então não fala, se controla o teu espírito, e fale você consigo mesmo, seja edificado, passe uma mensagem para alguém próximo, pergunta ao Senhor o que essa pessoa está querendo se manifestar. Vocês estão entendendo? Então tudo isso é um meio de nós entendermos as manifestações espirituais e percebermos que Deus está dando direções para nós trabalhar com ordem e com decência. Ordem e decência. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar. Como manifestar o dom de língua? Buscar pelo Espírito Santo, né? É interessante que o dom de línguas estranhas geralmente também acompanha o batismo com o Espírito Santo. A gente vê isso em Atos 2, 38 e 39, quando as pessoas receberam ali o batismo com o Espírito Santo, é aquele poder, aquela presença, geralmente, não é sempre, talvez, né? Mas vem acompanhado com a manifestação de línguas estranhas, e isso faz sentido, beleza, pessoal?
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo, tá? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então é uma característica. Receber o batismo com o Espírito Santo pode ter o chamado de dom para receber a capacidade de falar em línguas estranhas, beleza? Então, como receber? Sensibilidade, deseje, busque, ore com fé, pedir no Senhor para derramar sobre você, entrega total, abra sua boca em fé, permita que o Espírito Santo coloque palavras ou som que você nunca pronunciou antes. É bom que você ore perto de gente que já fala línguas estranhas, porque você vai começar a falar pela associação. Dificilmente você pode falar línguas estranhas sozinho, mas pode acontecer. Mas quando você ora com as pessoas que falam línguas estranhas, você vai ter uma associação maior e melhor para se manifestar, tá bom? Vamos lá. Então abra sua boca, permita, tá bom? Não permita que a lógica ou o medo impeça de fluir. Que às vezes, nossa, o que eu vou falar? Vou falar morianda, sidecanta, arabá, chorianda e por aí afora, sabe? Algumas línguas a gente escuta assim, são vários modos, eu estou citando assim algumas coisas que ficam gravadas na cabeça. Se você tentar raciocinar, você não vai falar, porque a mente natural não vai compreender algumas coisas profundas do Espírito, ainda que um culto é racional, mas existem dimensões do Espírito que a mente racional não está pronta para compreender, ok? Até porque Deus não explica todas as coisas, entendeu isso aí, gente? Então vamos lá. Então não permita que a lógica o impeça. A atmosfera de adoração e fé e oração é fundamental para a manifestação de todos os dons, principalmente de línguas estranhas, porque a edificação a si mesmo, porque Deus tem o interesse de edificar você mesmo, antes de você tentar edificar os outros, pegou isso? Então o ambiente profético, o ambiente de adoração, de oração, de unidade, nunca esteja orando no meio de pessoas que você não gosta. Como assim, pastor? Porque tem gente que você não simpatiza, tem gente que critica, que maltrata você, tem gente que persegue você, seu coração não fica bem, fica fechado, não flui adoração, não flui oração. Você precisa estar no ambiente, essa é uma das características que eu trabalho muito no tempo da salvação. É um ambiente onde nós sejamos irmãos, amigos e cada um respeita um ao outro. E quem não estiver unido nessa direção, não prospera e não fica no meio de nós. O próprio Senhor não permite. Por quê? Porque eu tento lutar com o pastor, fazendo com que o ambiente seja agradável a todas as manifestações do reino de Deus. Então você tem que ter esses modos para você operar, ok? Muitos manifestam o dom em ambiente de profunda adoração e oração coletiva, ok? O dom também pode vir pela imposição de mão. Em Atos 19, Paulo impôs as mãos sobre os discípulos, eles começaram a falar em línguas. Então as pessoas podem colocar a mão, você humilde como um coração de criança, recebeu aquela carga espiritual e o que a pessoa tem libera para vocês, também pode acontecer, tá bom, pessoal? É por isso que a igreja tem que praticar os dons, a igreja tem que desejar os dons, a igreja, o pastor tem que abrir espaço, tem que ter isso. Se a sua igreja não tiver, não saia, peça o pastor para ter, participe da oração, levanta a oração, ore pelo pastor, mas é fundamental que a igreja tenha esse espaço aberto, beleza? Então vamos lá, benefício dos dons: comunhão direta com Deus, falar em línguas estranhas permite uma conexão profunda com Deus, edificação espiritual, aumenta a fé, fortalece o espírito, tá? Está escrito lá em Judas 1:20, intercessão sobrenatural, através do Espírito Santo, você começa a interceder de acordo com a vontade de Deus, em um nível superior, tá bom? Renovação espiritual, muitas pessoas relatam que tiveram uma renovação espiritual, emocional, sentimental, intelectual ao orar em línguas, tá bom? O que é que pode impedir a manifestação do dom? Incredulidade sempre impede manifestação do dom, e até a presença de Cristo se torna assim, negada com a incredulidade. Quando ele esteve na terra, ele teve que sair por causa da incredulidade, tá? Medo ou vergonha, o que as pessoas vão dizer, vai parecer estranho. Pessoas desse tipo não vai manifestar o espiritual quando possui o medo e a vergonha. Pecado não confessado, pecado pode criar barreiras espirituais, Isaías 59:2, que a pessoa não consegue fluir no espírito. Por quê? Porque fica com culpa, com remorso, com tristeza, se sentindo indigno, e aquilo vira uma fé ao contrário. Então tem que pensar sobre isso, beleza? Falta de ensino também, né? Muitos não buscam porque não entendem e não foram ensinados. Por exemplo, esses vídeos no YouTube é para ensinar vocês nessas realidades dos dons espirituais, tá? Um uso correto dos dons. Então você precisa edificar você mesmo, vai edificar as pessoas, usar o dom em oração privada, adoração, tá bom?
vai falar em igreja, vai falar na reunião, no culto, então ore com tranquilidade, ore com amor, ore com graça. Se for línguas estranhas que tem interpretação, se não for, ore mais para você. Se tiver uma revelação, peça licença, fale. Tudo tem que ser feito com ordem e decência no mundo espiritual, para não causar confusão, não causar transtorno, beleza? Todos vão falar em línguas estranhas? Não, nem todos vão receber o dom de língua estranha. Está em 1 Coríntios capítulo 12 e 30, nem todos, mas todos são incentivados a buscar os dons espirituais, 1 Coríntios 14, tá bom? É obrigação ter o dom para a salvação? Não, a salvação é pela fé. Não vem de nós, não é obra nossa. A salvação é pela fé em Cristo, não pela manifestação dos dons. Efésios 2, 8 e 9, tá bom? Como saber se o dom é de Deus ou não? Aí nós vamos entrar em outro dom, que é o dom de discernimento de espírito. Então, para você saber se o dom de línguas estranhas é de Deus ou não, porque tem o diabo também pode usar línguas estranhas. O diabo pode usar línguas estranhas para causar maldição na igreja. Não, isso é muito bom, pessoal. Deixa eu repetir isso aqui para você, ó. É bom você saber dessas realidades espirituais, porque tem muita gente recebendo maldição na igreja e não sabe discernir isso. Então presta atenção no que eu vou falar isso aqui para você, ó. Presta atenção. O diabo, nós estamos falando sobre dons espirituais aqui no canal do YouTube, no Pastor Apolo. Então o diabo pode usar dons de línguas estranhas na boca de uma pessoa que às vezes tem até um nível de autoridade dentro da igreja, reconhecimento dos irmãos, e por não ter ninguém lá com o dom de discernimento de espírito, aquela pessoa ser usada pelo diabo em dons de línguas estranhas para provocar uma profecia contrária contra a obra, contra a igreja, contra o casamento, contra as finanças, contra as famílias, contra os dons espirituais, contra as pessoas, contra a manifestação de Deus. Então é por isso que muitas das vezes o dom de línguas estranhas ou de variedade de língua é tão criticado. Por quê? Porque quem não tem discernimento, a igreja que não possui discernimento, eles preferem cortar o dom de uma vez para evitar uma confusão superior. Perdem com isso? Claro que perde, porque acaba matando a manifestação do Espírito. Então é necessário que haja uma liderança, homens e mulheres que tenham discernimento do Espírito para julgar a profecia, aquilo que está sendo dito. Paulo não proíbe, a Bíblia não proíbe falar em línguas estranhas. O que a Bíblia proíbe é não ter ordem. Então a confusão é contra as coisas espirituais. Vai falar muito tempo, 3, 4, 5 minutos direto em línguas estranhas, tem que ter uma interpretação. Não tem interpretação, tem que falar consigo mesmo. Agora, há uma liberdade às vezes que as pessoas usam de má fé. Nessa liberdade é o que? É a língua estranha que as pessoas não tendo liberdade no Espírito, santidade, comunhão com a igreja, com o ministério, fala línguas estranhas e aquilo está sendo maldição para fechar as portas. Então, como evitar? Ter o dom de discernimento. É por isso que todos os dons é necessário para o crescimento nosso, da igreja e das pessoas, e luz para a salvação até mesmo dos incrédulos, porque eles vão ter aquilo como uma surpresa. Então as pessoas podem falar em línguas estranhas, num idioma que nunca estudou entre os humanos, né? Eu posso estar no Brasil, orar em línguas estranhas e a pessoa escutar em russo, por exemplo. Posso falar em línguas estranhas, em palavras em idioma celestial, e as pessoas podem, enquanto eu estou falando em línguas estranhas, entender o segredo do seu coração sendo revelado. Gente, vou te dar um conselho: assista todos os vídeos de dons espirituais no canal do YouTube do Pastor Apolo, na série Dons Espirituais, na playlist Dons Espirituais, para você compreender. E vou terminar dizendo isso para você: você precisa estar num ambiente onde te permite movimentar esses dons. Caso contrário, o dom vai ser morto e você poderia crescer tanto nesse como em qualquer um dos outros. Faz sentido para você? É de Deus, não é, pessoal? Bom, né, a gente saber dessas coisas. Então, como ativar o dom? Ambiente de fé, ensino, adoração, crê na palavra, leia sobre isso. Você vai ter autoridade, beleza? Crie um ambiente, exercite o dom, incentive as pessoas a orar, ore, participe, tenha comunhão, tenha persistência. É isso que vai fazer acontecer o sobrenatural, beleza? E eu já vou unir com vocês para fazer uma coisa só: o dom de interpretação de língua. Gente, interpretação de língua, acho que não precisa de muita explicação. Já é a interpretação de línguas estranhas. Eu só coloco um detalhe: o seguinte: para eu interpretar as línguas, eu preciso ter o discernimento se primeiro aquilo é de Deus ou não. Então, sendo de Deus, pelo discernimento de espírito, que é o tema de outro dom, sendo de Deus, eu vou buscar interpretar as línguas e passar o que a pessoa está falando significa. A pessoa pode falar, mas não sabe interpretar.
Às vezes eu não falo, mas sei interpretar. Isso também pode acontecer, entendeu? Então a pessoa pode falar, não interpreta, então ela fala, eu interpreto e falo para a igreja. Às vezes eu não falo, mas eu interpreto. Às vezes eu não interpreto, mas eu falo. O outro não fala, mas interpreta. Igreja é comunhão, é um corpo. Isso pode acontecer, beleza? Então é a capacidade sobrenatural pelo Espírito Santo para traduzir, explicar uma mensagem em línguas estranhas. Pegou isso aí? Pegou isso aí? Em 1 Coríntios 12, Paulo lista a interpretação como um dos dons espirituais. Então, interpretação ela é fundamental, especificamente, né, para quem fala em línguas estranhas. Quem fala em línguas deve orar para que também possa interpretar. Em reuniões públicas, as línguas devem ser interpretadas para a edificação da congregação. Pegou isso aí, pessoal? Propósito do dom de interpretação, edificação da igreja, gente, trazer revelação, tornar a mensagem compreensível, edificação, tirar daqueles mistérios e entregar aos irmãos, vai glorificar a Deus. Muitas vezes a mensagem interpretada contém louvores, revelações divinas, é o Espírito de Deus manifestando, Deus não manifesta à toa. Pegou isso aí? Revelação de mistérios, o dom permite que mistérios espirituais sejam revelados para instrução, consolo e exortação, ok? Então vamos lá. Qual que é a diferença geralmente em interpretação de línguas com de profecia? Necessariamente ou quase, Paulo fala que o dom de línguas estranhas com de interpretação vai chegar praticamente no nível do dom de profecia. Mas existe uma diferença que o dom de profecia pode ser proferido sem precisar de línguas estranhas. Agora, o dom de línguas estranhas com interpretação precisa dos dois em conjunto e às vezes de duas pessoas, um que fala, outro interpreta, para trazer uma mensagem e profecia. Uma pessoa já pode profetizar pelo Espírito sem precisar falar em línguas estranhas. Essa é uma das questões básicas que a gente precisa entender, tá bom? No entanto, quando o dom de línguas está interpretado, ele tem o mesmo efeito que a profecia, porque transmite a vontade de Deus de forma compreensível. Aí você tem que ler 1 Coríntios 14, tá bom, pessoal? Como manifestar o dom de interpretação de língua? Buscar em oração, orar para que o Espírito Santo conceda o dom, cultivar a sensibilidade, esteja em sintonia com o Espírito para discernir a mensagem, praticar em ambiente. Geralmente ocorre reunião de oração, culto, ter fé. O pastor liderança tem que deixar o espaço para isso acontecer também, entendeu? Se escutar um barulho de uma moto passando aí, isso é natural, né? Vamos lá. Ter fé, obediência, sentir a interpretação, compartilhar com coragem, não pode ter medo. Será que vai fazer sentido? Você vai ter que ter a coragem de errar e de falar também, tá? Às vezes é uma única frase ou um entendimento geral. Às vezes a interpretação é uma frase ou um entendimento geral. Não precisa interpretar. Eu já vi pessoas falando e a pessoa dizer assim, está dizendo o Senhor sobre isso, e tudo fazer sentido com a direção da igreja. Entendeu? Como que vai saber que a interpretação está certa? Porque a liderança da igreja, a igreja vai perceber, entender no corpo, no espírito, que aquilo está sendo de Deus. A gente testifica no espírito que aquilo é de Deus, gente, entendeu? Então é necessário ter alguém que fala, ter alguém que interprete, desejar interpretar e virar no nível de profecia, tá bom? O benefício é trazer clareza, interpretação, fortalecimento, edificação, e também é bonito, é o mundo espiritual manifestando, ok? Um dos obstáculos de não ter esse dom, que eu já falei, é a falta de busca. Muitas pessoas não pedem, não sabem que deve ou que pode pedir, tem incredulidade, tem medo e timidez. É uma das armas muito grandes na mão do diabo, é o medo e a timidez, tá bom? Não tem conexão com o Espírito de Deus, nem com a igreja, nem com a liderança, está ali por vaidade ou querer aparecer, não flui também, beleza, pessoal? Vamos lá. Eu acredito que é isso que eu tinha anotado aqui para vocês. Então eu falei para vocês sobre o dom de línguas estranhas e o dom de interpretação. E termino dizendo, ore, se você deseja, peça esse dom, peço de interpretar, peço de profetizar, peço o dom do amor, peça a palavra de conhecimento, sabedoria, de fé, de línguas, de maravilha, peça o dom de discernimento de espírito. Se você deseja interpretar, quando alguém estiver falando línguas estranhas, você perceber que é de Deus, pede Espírito Santo, me traz interpretação, aí de repente pode vir assim na sua mente, Deus está falando que vai entrar com providência sobre o recurso dessa igreja. Deus está falando que vai fazer a moça gerar filhos. Ah, pastor, mas esse é um pensamento. Pois é, vem no seu pensamento. Vem no seu pensamento. Deus vai falar como? É no teu pensamento. Entende? Às vezes, como se diz o Luciano Subirá, né? É muito mais simples do que a gente imagina. A gente quer colocar o negócio divino demais, difícil demais, e aí não flui. Gente, eu vou terminar por aqui, já está dando 30 minutos.
Falei de 2 dons, tá? De uma vez. Acredito que vai ser útil para vocês. Pratique, converse com o seu pastor. Se for de outro ministério, manda esse vídeo para ele. Veja se faz sentido. O meu telefone está na descrição, está nos comentários. Eu estou à disposição para acompanhar. Se vocês gostaram, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Siga aí a gente no Instagram. A gente está lutando para chegar em 10 mil inscritos, para alcançar mais pessoas, tá bom? Eu tenho uma plataforma online, Escola de Libertadores, onde eu explico e ensino assuntos que eu não coloco aqui no público. Você vai pagar R$14,99 ao mês. São coisas que eu estudo, que eu aprendo muito profundo, quero passar para vocês. Também vou deixar o link, acredito que é muito útil, tá bom? E da próxima eu quero falar do outro dom. Acredito que está faltando a palavra de discernimento, ou dom de discernimento de espírito. Nós vamos estar concluindo e falando do dom do amor também, que não precisa dizer muito, é só ler o texto onde ele é muito explicativo, tá bom, pessoal? Um abraço, tenho certeza que foi útil, foi o melhor que eu consegui nesse momento, apesar de estar um pouquinho gripado aqui, meu olho está vermelho, vocês estão vendo que eu estou falando um pouquinho meio como se fosse um pouco fanho assim, mas eu estou com todo o coração para ensinar aquilo que eu tenho, é o meu dom, não é meu dom, faz parte do meu ministério, né, que tem a ver com o ensino. Estou aqui com muita graça, com muita alegria, já são quase 11 horas da noite, eu estou me esforçando aqui, eu gosto de gravar nesse horário porque o silêncio é maior, para não ter barulho, para servir uma coisa de qualidade. Então eu peço a você reciprocidade, dá o seu like, faz 1, 2, 3 comentários, compartilhe com as pessoas, coloca compartilhar, manda para o Facebook, é uma forma da gente alcançar pessoas, manda no grupo e fala, eu aprendi coisas que eu não sabia, Deus abençoe o pastor, seja recíproco. Como eu estou me esforçando aqui para te ensinar, não tem cobrança nenhuma por isso, então seja recíproco para você se abençoar também, seja um evangelista das coisas espirituais, tá bom? Deus te abençoe, eu sou o pastor Apolo, lembra de mim nas suas orações, lembra da minha família, do Ministério Tempo da Salvação, que Sete Lagoas tenha ativação de todos os dons espirituais, que nós sejamos um celeiro de pessoas que vão manifestar e ensinar as pessoas a operar nos dons espirituais. Um abraço, até a próxima aula, o próximo vídeo aqui no canal do YouTube, se Deus quiser.